A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para cada um de vocês. Bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor nesta terça-feira, nesta manhã maravilhosa, neste dia abençoado. Comece declarando que este dia será um dia de resposta da parte de Deus. Que toda arma preparada contra a minha e a tua vida não prosperará. Aleluia, glória a Deus. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingida. Aleluia, Salmo 91. Que o Senhor possa estar te guardando, te livrando, guardando a tua casa, a tua família. Que o Senhor possa estar abençoando todas as áreas da tua vida. Desde já, te agradeço o like, comentário, compartilhamento, tua visualização. Meu muito obrigado por me ajudar a propagar o Evangelho, que o Senhor esteja te abençoando 100 vezes mais em nome de Jesus. Nós possamos fazer o ID também nas nossas redes sociais. Nem sempre é para aparecer. Algumas vezes, em algumas situações, é ordenança do alto. E quando a gente quer se intrometer na ordenança do alto, é debalde. Aleluia, glória a Deus. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 23, nos fala do chamado de Gideão. Você tem um chamado? Você é um escolhido? Reflita nessa manhã. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e ao seu filho Gideão. Debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? O povo de Israel tinha sido entregue aos midianitas, porque tinham feito algo mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que uma nação faz algo mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entrega aos inimigos. E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? O Senhor estava chamando Gideão para um chamado, estava convocando o Gideão para um chamado. E Gideão colocando desculpa. E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Primeiro ele diz: Essas coisas nos sobreveio. Por que nos sobreveio? Questiona Deus. E o Senhor diz, que vai na tua pouca força, tu salvará Israel das mãos dos midianitas. Ele dá outra desculpa: eu sou o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal do que tu falas comigo. Gideão pede um sinal. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti, e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca sobre esta rocha e derrama o caldo, e assim ele fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Fique em paz, Gideão. Eu me apresentei a ti, mas fique em paz. Não temas, não morrerás. Aleluia, glória a Deus. O chamado de Gideão. Você tem um chamado? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. E desse chamado nós não vamos poder fugir. O Senhor, para cumprir a libertação de Israel, ele necessitava de alguém. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7, nos fala que o Senhor não olha a aparência. O Senhor olha a essência, o Senhor olha o coração. Quando Samuel foi ungir o novo rei, achou que era Eliabe.
cresceu os olhos na aparência. Aí o Senhor diz a Samuel: ei Samuel, é o menorzinho, é Davi, o rejeitado, o escarnecido, o humilhado, o oprimido, o que está por trás das malhadas, cuidando das minhas poucas ovelhas. Aleluia, glória a Deus, né? João, capítulo 15, versículo 16, nos diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. E se você tem um chamado, pode saber que não tem como fugir, porque um escolhido não tem escolha. Eu sou prova viva disso. Fugi, neguei, rejeitei, dei inúmeras desculpas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje Ele me usa para propagar o Evangelho. Ele usa a minha vida para falar as suas palavras, aquilo que Ele quer. Porque na realidade não é termos Deus do jeito que queremos, é termos Deus da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Não, irmã Ana Paula, eu quero o Senhor da minha maneira, não. Está errado. É da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, versículo 30 e 31 nos diz assim. Aleluia, glória a Deus. O chamado tem um preço. O chamado tem uma renúncia. O chamado tem dores. O chamado tem adversidades. O chamado tem descredibilidade. O chamado tem espinho na carne. O chamado tem percas. O chamado, ele vai nos requerer tudo de nós, até o que amamos muitas vezes. Romanos 8, versículo 30 ao 31 nos diz assim: além disso, os que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Era isso que o Senhor estava dizendo a Gideão. Gideão, eu sou contigo. Homem forte e valoroso. Mateus 22, 14 nos diz assim, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê, irmã Ana Paula? Porque o escolhido, ele tenta fugir. O escolhido, ele renuncia, ele foge porque ele se acha o menor da casa. O escolhido, ele diz assim, não, Senhor, eu não. Mande outro, envie outro, né? Como foi com Isaías. Isaías, quem eu posso enviar, Isaías? E Isaías diz, eis-me aqui, eu não posso mais fugir, eu vi o Senhor face a face. E o Senhor toca com brasas os lábios de Isaías, e Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não fará com que meu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. Aleluia. O Senhor te preservará de todo mal, Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Sabe como terminou essa história de Gideão? Ele libertando o povo de Israel. E os inimigos, eles ficaram envergonhados e confundidos. Eles lutaram entre si. Aleluia, glória a Deus. Juízes 7, 21 a 22 nos diz assim. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros, e seguraram as tochas na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita. Para soprá-las ao mesmo tempo, eles gritaram, a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro. E em todo o exército, e o exército fugiu para Bet-sita, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá até Tabate. Gideão, ele lutou contra esse povo e prevaleceu a vontade do Senhor. Na minha e na tua vida tem que prevalecer a vontade do Senhor. Um escolhido não tem escolha. Uma vez escolhido, escolhido é. Amém?
que você possa não recusar o chamado de Deus na tua vida. Eu sou o menor, irmã Ana Paula, é os improváveis que o Senhor chama. É aqueles que ninguém dá nada, mas o Senhor vê tudo. Deus abençoe tua terça-feira em nome de Jesus. Gideão, levanta, atende ao chamado do grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus.